Bom, boa tarde, vereadores, vereadoras, público que nos assiste, vereadores eleitos que estão aqui presentes também. Vou seguir no debate em relação à peça do orçamento apresentado pelo governo, aqui para nós. E, claro, de primeira a gente já sabe que existe um esforço por parte do relator Sidney Cruz para dialogar com diversos campos aqui na Câmara, para tentar entender as necessidades, as demandas. Mas essa peça de orçamento está totalmente abaixo do que a cidade de São Paulo precisa. Totalmente abaixo. A nossa cidade está passando por um aumento de desigualdade, déficit habitacional, escolas que estão abandonadas, saúde que está precarizada, salário de servidor que não tem reajuste, enquanto o prefeito reajustou em mais de 40% do próprio salário, enfim, está totalmente fora do que a cidade precisa. Só que eu queria, presidente, chamar a atenção sobre 2 pontos importantes desse orçamento. Primeira coisa que já foi dita aqui pelo meu colega Celso Gianazzi, a questão do PTRF. O PTRF, para quem não sabe, é um valor que a direção da escola, da EMF, ou de qualquer unidade escolar, consegue usar para usar na manutenção. Compras de brinquedo, pequenas reformas, ajustes. Isso é um valor importante que a diretora da escola usa para poder cuidar do cotidiano da escola. Agora, o que a gente viu é que depois que a eleição passou, presidente João Jorge, simplesmente o PTRF sumiu. O PTRF, ele é dividido em repasses ao longo do ano. O que eu visitei uma escola na Brasilândia, que o teto está caindo, e que a redução foi de 70% do PTRF. Eu vou dar o exemplo de uma outra escola, é uma EMF que tem 1.500 alunos. Primeiro repasse, R$337 mil. Segundo repasse, R$206 mil. Terceiro repasse, R$39 mil. Quer dizer, é uma queda bizarra, sem avisar a diretora ou o diretor da escola. É uma redução que causa, na verdade, o diretor ou a diretora ter que, às vezes, dar calote em algum fornecedor. Essa é a situação. Como é que pode? Porque se tem um certo planejamento de qual é o volume de recurso que se dá para a escola, esse volume tem que ser mantido. Não dá para passar num mês 300 mil e no outro mês passar 40 mil para a escola. Sem diálogo nenhum com quem está fazendo a gestão dessa unidade escolar. Isso é um desrespeito gigantesco. Isso não aconteceu em uma nem 2 unidades escolares. Está uma questão geral na cidade de São Paulo e esse orçamento aqui não fala nada sobre isso. É um desrespeito não só com o diretor e diretora da escola, é um desrespeito com os professores, mas é profundamente um desrespeito com as crianças e adolescentes da cidade de São Paulo, que são alunos e alunas da rede municipal. Não tem condição de você fazer uma redução dessa no PTRF. Para nós não tem nenhuma condição, as diretoras tinham um planejamento, não vou conseguir cumprir, não vou conseguir pagar os compromissos que tinham sido assumidos, porque o prefeito de São Paulo resolveu que a educação não é prioridade e não vai dar dinheiro para a escola mesmo. É isso que aconteceu. Segundo ponto, em relação ao orçamento. Eu vou entregar um documento para o relator Sidney Cruz, que é uma solicitação de inclusão no orçamento de 2025, as verbas para a implantação, manutenção e ampliação dos serviços previstos na Lei 17.923. O que é essa lei? É a lei da criança em situação de rua e na rua. O que acontece, relator Sidney Cruz? A gente conseguiu aprovar, nós, diversas bancadas, nós do PSOL, pessoas do PT, pessoas da base do governo, uma lei que é uma política integral para a criança em situação de rua e na rua. Está aprovado. Nós estamos dialogando com o Executivo sobre isso. Agora, essa lei prevê a criação de alguns serviços. Esses serviços ainda não estão na peça do orçamento. Eu gostaria da oportunidade de fazer uma reunião com o senhor depois. Vou entregar agora o documento. É uma emenda que seria, anualmente, os serviços seriam 10.462.000 de acréscimo para a peça do orçamento. O que isso inclui? Isso inclui a implementação de um serviço especializado de abordagem. Para quem não sabe, existe serviço de abordagem para a população em situação de rua. Profissionais que fazem abordagem. O que a gente propõe é que tenha uma equipe específica para a criança. Só para abordagem de criança e adolescente. Que não seja a mesma que aborda os adultos em situação de rua. É uma mudança simples de fluxo, mas que faz profunda diferença na política à criança em situação de rua. Uma segunda coisa é os núcleos de convivência para a criança e adolescente em situação de rua e na rua. O que acontece? A gente não tem esse núcleo hoje. Tem núcleo de convivência, vereador João Jorge, para os adultos em situação de rua. O que acontece com a criança? A criança, hoje, não tem um espaço, um serviço
serviço em que ela possa ficar livre e voltar. Na prática, o que acontece? A criança não confia no serviço. Porque o serviço que a criança em situação de rua entra, ela não pode sair. É um abrigo, é um espaço de reclusão, de certa forma, né? O que acontece na prática é que essa criança não pega confiança com esse serviço. Ela não vai entrar, ela vai ficar na rua. Se não tiver um serviço de convivência, de porta aberta, que tenha psicólogo, assistente social, profissional de saúde, não vai atender essa criança. Então é importante que a gente consiga. Também a Bolsa Convivência de Combate ao Trabalho Infantil, que é bastante importante, é uma espécie de estímulo para que as famílias não coloquem a sua criança para trabalhar na rua, né? E é também os SAICAS, que precisam ser ampliados, e também para a criança em situação de rua. Então, eu queria pedir, não foi incluído no orçamento, na peça, gostaria de dialogar, né, com o relator, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar num acordo. É uma demanda de diversos grupos, aqui tem assinatura de dezenas, de inclusive entidades que são parceiras da prefeitura, que hoje têm parcerias ativas, que fazem a gestão de serviço com a prefeitura, que estão assinando esse documento. Gostariam de abrir esse diálogo, porque a lei está aprovada, a gente já conseguiu avançar nisso, foram meses de discussão. O que entrar na lei, o que não entrar, entrou isso que eu acabei de escrever para os senhores, e eu gostaria que a gente conseguisse, enfim, fazer um diálogo, para a gente conseguir incluir esses mais ou menos 10 milhões, 462 mil reais na peça do orçamento. Agora, presidente, eu vou falar uma última coisa antes de eu encerrar aqui a minha participação. A gente está vendo uma situação, muitas pessoas estão chocadas, presidente, com cenas. Eu sei que isso aqui vai desagradar muitos, mas eu sou obrigada a falar. Muitas pessoas ficaram chocadas, recentemente, especialmente no dia de hoje, com cenas de pessoas, cidadãos, pessoas que a gente não sabe nem direito o nome, não sabe ao que elas respondiam na justiça, pessoas que sofreram violência policial grave. Inclusive, um homem que foi jogado num córrego de uma ponte por policiais militares na zona sul de São Paulo. É uma cena horrorosa. Uma pessoa que a gente não sabe quem é, essa pessoa não passou por julgamento. Todo mundo tem direito a ser julgado pela justiça. E não existe pena de morte no nosso país. Um homem que foi jogado por uma ponte no córrego como se fosse uma coisa. Não sei se o senhor teve acesso a esse vídeo. Eu queria colocar aqui o meu apoio ao projeto de lei que tramita na LESP, que é, inclusive, proposto pela deputada estadual Mônica, do mandato Movimento Preta, estou finalizando, presidente, que coloca obrigatoriedade de câmeras corporais. Eu estou finalizando. Eu estou finalizando porque é um assunto que eu acho importante. Tem a ver com a vida e com a defesa da vida. Eu queria defender aqui. Eu discuti o orçamento. Deixa eu concluir meu raciocínio, por favor. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito conciliadora aqui na casa, o senhor quer fazer isso. É uma questão que eu só queria colocar minha posição favorável à obrigatoriedade das câmeras corporais. O governador Tarcísio falou para a mídia que as imagens vão gerar algum tipo de procedimento. Agora, é o mesmo governador que não defende câmeras corporais. Então, qual que é a questão? Ele é contra a violência ou é contra a população ver a violência cometida por agentes do Estado? É isso que eu queria colocar para vocês, a minha posição de apoio, porque tem a ver com a cidade de São Paulo. Esse caso horroroso do homem jogado pela ponte aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Obrigada, presidente.